A Bolsa Brasileira atinge novas máximas históricas. E, como sempre, as manchetes gritam euforia. Mas o que está por trás disso? Qual é a força real que move o mercado? É isso que vamos decifrar nesta análise. O fluxo de capital que realmente explica o momento atual. O mercado não se move por acaso. Essa é a premissa que guia toda a nossa análise. Nenhum movimento grande e relevante acontece do nada. Existe sempre uma lógica por trás. E a lógica de agora, acredite, não está só aqui dentro do Brasil. Então, a gente vê o número. Ibovespa, 190 mil pontos. É um marco, claro. Chama a atenção de todo mundo. Mas para quem analisa o mercado a sério, esse número é um sintoma, não a causa. A história de verdade está no que está alimentando essa alta. Então a pergunta que fica é, o que está sustentando isso? É a história que a gente ouve todo dia aqui no Brasil sobre corte de juros? Ou será que tem algo maior acontecendo, uma dinâmica global que está empurrando o dinheiro para cá? Para encontrar essa resposta, a gente precisa fazer o trabalho de sempre, separar o ruído do sinal. De um lado, temos a narrativa local, que tem sua importância, claro. Mas do outro, tem uma maré de liquidez global que, como vamos ver, é o que realmente está no comando da situação. Olha, não dá para ignorar os fatores locais. Sim, a expectativa de corte de juros ajuda. Dados melhores de serviços também. Tudo isso dá um suporte. Mas, sozinhos, eles não explicam a força desse movimento. A escala do que estamos vendo, a explicação para isso vem de fora. É uma força estrutural. E aqui temos o dado que amarra toda essa análise. Atenção, só em janeiro entraram no Brasil mais de 25 bilhões de dólares de capital estrangeiro. Para ter uma ideia do que isso significa, esse valor é o mesmo que entrou durante todo o ano passado, todo o ano anterior, em um único mês. Isso não é um ajuste pequeno, é um redirecionamento pesado de capital. E essa não é só a nossa leitura. Grandes casas de análise estão vendo a mesma coisa. O próprio BTG Pactual apontou que esse fluxo parece ser estrutural. O que isso quer dizer? Que não é dinheiro vindo para cá para uma aposta de curto prazo. É uma tese de investimento mais longa, mais pensada, olhando para os mercados emergentes. Ok, então a próxima pergunta é óbvia. De onde está vindo todo esse dinheiro? A resposta está no centro de tudo, no epicentro do sistema financeiro global, os Estados Unidos. O que estamos assistindo é um rebalanceamento de portfólios, sutil, mas com um impacto gigantesco. Para entender o rio de dinheiro que chega aqui, a gente precisa primeiro entender o tamanho da nascente. Nas últimas décadas, o capital global teve um destino principal, um grande porto seguro, os ativos americanos. E o tamanho dessa nascente é impressionante. Estamos falando de 38 trilhões de dólares. Isso é o que está alocado só em ações e títulos de dívida nos Estados Unidos. É uma concentração de dinheiro em um único lugar que a gente nunca viu na história. Este gráfico ajuda a gente a visualizar. Pense assim, o mercado americano detém uns 70% do capital financeiro do mundo, é um oceano. E o que acontece quando a maré de um oceano varia um pouquinho? Para ele é quase nada, mas para mercados menores como o nosso, uma pequena variação de 1 ou 2% nesse oceano vira um tsunami de liquidez. E aqui está o ponto central de tudo isso. É importante entender. Não é que o dinheiro está fugindo dos Estados Unidos, não é um êxodo. O que está acontecendo é uma mudança sutil, na margem. O capital novo, o dinheiro que entra no sistema, em vez de ir todo para o mercado americano como antes, agora está sendo um pouco mais diversificado. E uma parte importante dessa diversificação está vindo para os mercados emergentes. Bom, entendida a dinâmica, é natural e prudente a gente se perguntar o que poderia parar isso? O que poderia fazer essa maré de capital virar? A análise aponta principalmente 2 riscos. Ambos são considerados de baixa probabilidade hoje, mas se acontecerem, o impacto é alto. O primeiro, uma piora geopolítica drástica, um grande conflito. Isso acionaria o modo fuga para a segurança e o dinheiro voltaria correndo para os títulos americanos. O segundo risco, uma mudança radical nos Estados Unidos. Se de repente o cenário político lá ficasse muito mais calmo e estável, talvez o incentivo para diversificar diminuísse. Mas é fundamental reforçar. No cenário base, o cenário mais provável, esses 2 eventos são vistos como eventos de cauda, ou seja, de baixa probabilidade. Portanto, a tese principal se sustenta.
A tendência desse fluxo para mercados emergentes deve continuar, pelo menos enquanto as condições atuais se mantiverem. Ok. Com todo esse mapa do fluxo de capital desenhado, vamos agora juntar as peças e pensar nas implicações práticas disso tudo. Então, resumindo os pontos principais. Primeiro, a alta da bolsa aqui não é só sobre o Brasil, é principalmente sobre essa maré de dinheiro global. Segundo, essa maré nasce de uma pequena mudança lá no oceano de capital americano. Terceiro, hoje, para emergentes, a história que mais importa é a que vem de fora. E por fim, quarto, qualquer decisão de investimento hoje que não olhe para essa lente global está, no mínimo, incompleta. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é mais estratégica. Se a correnteza principal que move o nosso mercado é global, então a pergunta que a gente precisa fazer também tem que mudar. A questão não é mais só o que vai acontecer com o Brasil. A pergunta passa a ser como ajustar as velas de um portfólio para navegar nesta nova maré de capital global.